Compras em ação, senhoras e senhores, amigos, inimigos, amigas, todes. Ixi, pronto, aderi. Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos repercutir a rodada do final de semana aqui com Garrafa, com Chico Lang. Cadê o Beto Luiz? Cadê o patrão? Empatou com o Santos, sumiu? Pois é. Ó, saúde para vocês aí, tá bom? Eu tô abusando um pouquinho hoje. E aí, Chico, tudo bem? Tudo bem, você, Silva? Estamos aí, né? Vamos fazer mais um Confra e hoje tem muito assunto para discutir, né, Silva? Muita coisa. Olha, a derrota do Corinthians, que para o Flamengo foi super injusta, né? O caso do Vini Júnior, o empate do Clássico, Palmeiras e Santos, e esse São Paulo aí que, vou te contar uma coisa, está surpreendendo todo mundo, né, Silva e Garrafa? Estou ficando menos triste. Estou respirando aliviado. Osmar Garrafa, a gente vai falar também, além da rodada desse final de semana que já rolou, nós vamos projetar Sul-Americana, tem São Paulo e Santos jogando no meio de semana, Libertadores da América, Palmeiras podendo assumir a liderança do grupo, dificuldade ali de escalação, tal, não sei o quê. O Corinthians, que tem o jogo da vida para sobreviver ou não na fase de grupos contra o Argentino Júnior. Tudo isso sob a batuta do Dudu, lá diretamente do sul de Minas, colocando a gente no ar e comandando a nave. Sempre o nosso Confra em ação, um oferecimento deste amigo aqui, o nosso Starbox, o purificador de ar desenvolvido por esta peça que acaba de entrar de óculos lá embaixo, Beto Luiz, que por acaso é meu primo. Tudo bem, Beto Luiz? O ar no meu apartamento está tão puro, tão leve. Eu só não posso acender o cigarro aqui do lado. Acender cigarro. Vai, Bob! Como é que tá, Bob? Tá feliz hoje? Fala, Beto. Destrava o microfone! Pronto. Aê! Boa noite, Ale. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Chico. Boa noite, Confras. Boa noite, Beto. Por aí? Tudo ótimo, meu querido. A gente vai falar bastante da rodada do sábado, do domingo. Vamos projetar os jogos aí de Sul-Americana e Libertadores. Vamos falar do caso de racismo, mais um em cima do Vini Júnior, que virou agora Cristo na cruz, né? Um negócio impressionante. Mas antes da gente abrir o assunto todo, eu faço questão que o Dudu coloque no ar, na tela, o nosso filminho para mostrar do que esse aparelhinho é capaz de fazer para a sua saúde. Starbox, eu te amo. Solta aí, Dudu. Voltando do nosso Starbox, vamos começar falando do Vini Júnior, pessoal, porque ele foi alvo novamente de racismo, um racismo generalizado. Eu tô com nojo
desses dirigentes espanhóis. Claro que não é só lá na Espanha, nós temos racismo aqui, mas o presidente da Liga, presidente, diretor do Valência, repórter espanhol, sem generalizar. Mas além do racismo, tem gente que não entende que uma coisa é você xingar o cara, ainda não é crime, né? No jogo, falar, ô seu filho disso, filho de uma rapariga. Você não pode responder, seu preto de merda. Isso não pode mais, né? Eu lembro daquele caso do Daniel Alves, que eu acho que, para mim, de todos esses casos mais recentes, foi o que teve mais sapiência e criatividade quando jogaram uma banana para ele, num escanteio, numa lateral. Ele pegou a banana, descascou, comeu, jogou na torcida de volta e deu seguimento ao jogo. Mas não é todo mundo que reage assim. E o Daniel Alves também, por outros motivos, não é exemplo para tantas outras coisas. Mas para esse caso, eu acho que ele foi muito bem. Mas o Vini Júnior resolveu agora escancarar e comprar a briga. Chico Lang, sua opinião a esse respeito? Olha, primeiro a gente tem que lamentar todo esse processo, né? Que o futebol espanhol, hoje talvez o melhor futebol do mundo, né? Esteja sendo jogado na Espanha. Muita gente acha que é na Inglaterra, mas eu acho que o futebol espanhol ainda tem aquela malemolência, né? Aquele jogo de cintura, aquele drible, aquela coisa que o Garrafa gosta tanto, né? Que é a iniciativa individual de cada jogador. E isso na Espanha tem de sobra. Agora, em compensação, os espanhóis pagam bem? Pagam. Os clubes estão estruturados, nossa, demais. O Real Madrid hoje é o maior clube do mundo? Eu acho que é mesmo. Se bobear, é sim, o maior clube do mundo. Só que, infelizmente, a torcida do Real Madrid é uma torcida de elite, né? Uma torcida de elite que não tem medo de ser feliz e dizer que não gosta de negro, não gosta de preto de jeito nenhum. E eles falam isso e pegaram o Vini Júnior, como você falou agora aí, o meu querido Silvestre, você disse que pegaram o Vini Júnior para Cristo. Mas não é, mas nesse caso específico, você vai continuar, mas nesse caso específico foi a torcida do Valência, o que também não isenta a torcida do Real Madrid, porque já teve caso de racismo, inclusive, se não me engano, com o próprio Vini Júnior. Não é a torcida do Valência, não é a torcida do Valência, é um problema generalizado lá na Espanha. Isso já aconteceu em mais de 8 a 10 cidades ou sedes aonde o Vini Júnior foi jogar com o Real Madrid. Então, é um processo que é inadmissível, é um processo que não está sendo tratado como deveria ser, principalmente pela Liga Espanhola. A Liga Espanhola veio de uma forma infeliz, né? Ontem, depois do episódio, cobrar que o Vini Júnior não participou de uma reunião. O Vini Júnior acabou sendo expulso na partida. É um problema que já existe há muito tempo. É um problema que não é só no futebol. É um problema que agora virou um problema de Estado. O presidente Lula entrou no circuito. Problema diplomático criado. Né? O todo-poderoso da Espanha também está no circuito. Então, a coisa ganha um corpo muito importante. E o que de imediato deveria acontecer não aconteceu. A Liga Espanhola, quando eu falo que em 8 a 10 lugares já tivemos esse episódio e não houve nenhuma punição, nenhuma medida realmente tomada pela Liga, então é de se lamentar. E aí o CEO ontem da Liga veio ainda de uma forma muito infeliz, jornalistas lá na Espanha, jornalistas na Argentina, então é um problema geral. Aqui no Brasil nós somos uma sociedade racista, a gente está tentando evoluir, nós somos uma sociedade racista, então é um problema muito sério, e essa história de que não, o Daniel encarou bem, o Vini... Não, peraí, como encarou bem? Né? A vítima é o Vinícius Júnior. O que ele está passando não desejaria para o meu pior inimigo. Então é uma situação muito complexa, é um problema que está realmente instalado, e a gente vai aguardar, e estamos aguardando e exigindo que isso tenha desdobramento, realmente com punição severa a quem de direito, porque o que a gente tem visto é algo lamentável.
O Garrafa colocou muito bem, é um problema lá da sociedade espanhola, e é gozado, né? A Espanha é um país super avançado, né? Um país que tem uma tecnologia bastante desenvolvida, e, curiosamente, esse termo, em termos racistas, né? Contra racismo de pele, né? Ainda sobrevive na Espanha. É um fenômeno que a gente vai ter que encarar, né? E vamos ter que achar a melhor solução para isso. Não tem a menor dúvida que o Vinícius agora comprou a briga, ele se sentiu fortalecido, inclusive pelas manifestações de todos os brasileiros, do presidente ao porteiro do prédio, né? Todo mundo está junto com o Vini. Há muito tempo que o Brasil não se unia em torno de um brasileiro, né? Gozado isso, né? E assim de repercussão mundial. O Brasil inteiro está do lado do Vinícius Júnior. Todas as manifestações são positivas a favor do Vinícius Júnior. Então, acho que é uma coisa, até virou vamos dizer assim, uma questão de honra nacional, né? Vamos defender Vinícius Júnior, vamos defender Vinícius Júnior. E quem sabe esse país se une em torno desse caso, né? E começa a reagir, até em termos econômicos, porque eu vou dizer uma coisa para você, a cada dia que passa, a coisa está difícil, está difícil. Eu fui no mercado agora, o Beto Luiz, que vai no mercado toda vez, né, e gasta R$1.000 no mercado, eu vou dizer, olha, quase gastei mais que isso, viu, Beto? Olha, e não trouxe nada para cá, sabe o que é nada? Nada. Nem um filezinho mignon. E quase cheguei a isso aí. Então, quer dizer, a situação está ruim, vamos ver se unindo-se em torno do Vinícius Júnior, até isso eu te resolvo, viu? Ô Beto, especula-se que o Vinícius Júnior, eu acho complicado, difícil, mas especula-se que ele possa até deixar o Real Madrid. Ele mesmo deu a entender isso numa postagem nas últimas horas. Porém, a multa rescisória do contrato do Vinícius Júnior com o Real Madrid é de com B de 1 bilhão de euros, 5 bilhões de reais. Juridicamente, de repente, num caso desse, você possa até achar uma brecha, né? Os advogados que se entendam. Queria que você falasse um pouco sobre isso e também sobre esse racismo estrutural da humanidade, de uma elite branca europeia que nos colonizou, inclusive. Eu estou falando aqui com um pouco de história, de sociologia, até porque eu estou fazendo a faculdade na Casper Libero, e essas coisas estão voltando aqui nos ensinamentos dos professores. Isso é um problema de elite europeia, ariana, não sei o quê, que colonizou a América, e isso se espalhou pelo mundo. A sua opinião, você que tem muita sapiência em tantas matérias, Beto? Eu acho, Ale, Chico, Garrafa, pessoal, eu acho que há um problema do Vini, né, numa primeira instância, e é um problema da humanidade, como bem a gente comentou, numa instância mais global. Porque o Vini e todos nós somos seres humanos e, como tais, nós merecemos respeito. Veja, o ser humano tem uma essência. E a essência do ser humano é a inteligência, é o amor. A essência do ser humano são diversos atributos que todo ser humano tem. Cor de pele não faz parte da essência de ser humano. Um pode ser vermelho, o outro pode ser amarelo, o outro pode ser branco, o outro pode ser negro. A cor de pele não muda a essência do ser humano. Mas ainda, estamos falando em cor de pele, o Chico falou, né? Cor de pele. Existem outros tipos de racismo. Existe por religião também. Uma pessoa pode ter uma religião, outra pessoa pode ter outra religião. Isso não muda a essência do ser humano. A essência do ser humano tem outros atributos. Então, como tal, o Vini Júnior deve ser respeitado como ser humano que é, como cada um de nós que estamos aqui batendo papo sobre isso, e cada um de nós que estamos ouvindo essa nossa conversa deve ser respeitado como ser humano que é. Então, esse tipo de negócio, numa situação inicial, é do Vini Júnior, numa situação um pouco mais abrangente da Liga Espanhola, numa situação mais abrangente ainda um pouco são os brasileiros
se unindo para proteger um brasileiro que está sofrendo uma injustiça, e numa situação global, é do mundo inteiro. Isso é um problema da humanidade, que a gente não pode admitir, a gente não pode tolerar. E a gente tem que lutar para que isso aconteça, cada um dentro... Lutar, brigar com decência, com honestidade, sem partir, por exemplo, para uma guerra armada por conta disso, porque aí nós vamos estar piorando mais ainda a situação. E cada um, dentro da sua possibilidade, dentro da sua capacidade, dentro da sua competência, trabalhar esse assunto. Então, nós podemos trabalhar esse assunto aqui nesse nosso fórum, aqui nessa nossa resenha. Nós podemos trabalhar isso nas conversas com os amigos. O Chico, o Garrafa, o Alê, que são profissionais da Gazeta, podem trabalhar isso na Gazeta, podem passar essas mensagens corretas, adequadas, para conscientizar as pessoas. O Santander, ele está trabalhando da sua forma. O Santander, ele tem os direitos, né, no Campeonato Espanhol. Ele, se não me engano, são 17 milhões de euros. Ele não está mais com esses direitos, ele não renova a EA Sports, vai pagar bem mais, vai pagar 30 milhões, mas o Santander, dono dos direitos autorais, dos direitos da Liga, perdão, dono dos direitos naming, que eles chamam, né? Dono desses direitos, ele está se posicionando de uma forma... Ele que patrocina aquilo, ele se posiciona totalmente contra esse tipo de racismo, está cumprindo a parte dele. E, claro, sabemos disso bem, né? O Santander tem um baita peso. Então, acho que é assim que nós devemos fazer. Nós devemos trazer essas coisas... Mas tem que ter punição, né, Beto? Oi? Tudo que você está falando é perfeito, mas tem que doer na carne, tem que ter punição. Aí é a outra parte da resposta, Ale. Obrigado por ter feito a pergunta e por ter feito essa colocação. Acho que eu não li o contrato do Vini Júnior, também não sou advogado, mas pelas conversas que eu tenho com os advogados lá da empresa e pelo jeitão que se fazem contratos sérios, acho que dá para ter uma rescisão de contrato, sim. Acredito que o contrato do Vini, tenha situações onde ele fica desimpedido de exercer a profissão à medida que não são dadas condições para que assim ele o faça. Então, se ele não tem condições de exercer a profissão, porque ele está sendo atacado, porque ele está sendo desrespeitado, e isso acaba afetando o futebol dele, seja por uma questão física, seja por uma questão psicológica, acredito que tem um grande espaço para que haja uma rescisão. Isso seria um grande exemplo, porque vai doer no bolso de muita gente. Se doer 1 bi no bolso do Real Madrid, a contrapartida, ou seja, houver uma rescisão de contrato ou uma solicitação de rescisão de contrato por parte do Vini Júnior e a justiça, eu estou pressupondo, insisto, não li contrato, estou pressupondo que o contrato englobe esse tipo de negócio. Acho que faz todo sentido que isso aconteça. Se a justiça espanhola ela for rígida com o contrato com o Real Madrid, da maneira como ele está sendo rígida com o Dani Alves, que eu acho que ela está sendo rígida pelo que está rolando de uma forma correta, se a justiça espanhola for correta e rígida, vai doer muito no bolso do Real Madrid. Senhores, eu concordo com você, mas eu acho que melhor do que essa decisão de repente, o Vini poder se desligar do Real Madrid sem pagar multa, etc., seria punir os agressores, os criminosos. Eu acho que essa é a principal. Identifica, hoje você tem câmera para tudo, identifica e pune o cidadão, pune o idiota, o filho da mãe do racista maldito. Agora, por que vocês acham que isso está acontecendo neste momento, ou nos últimos tempos, só com o Vinícius Júnior? Porque existem outros negros jogando no futebol espanhol, e pelo que eu tenho visto, pelo que a imprensa está divulgando, o foco está todo no Vini. A raiva, a ira dos racistas, dos torcedores, chame lá como quiser, só para o Vini Júnior. Porque ele é mais arisco, porque ele é um neguinho bom de bola que folga jogando bola. Por que é só com ele? Não, Silva.
Eu, então, Silva, eu particularmente entendo que o Vinícius Júnior está nessa vitrine porque ele reagiu. Porque o racismo existe. Não é só com o Vinícius Júnior. Existe com qualquer negro, né, preto, que circule pelo mundo. Porque é inadmissível uma cultura branca, como você. Esse termo é interessante, que o negro, que foi escravo, a questão de 100, 150 anos atrás, 200 anos atrás, hoje chegue ao status quo que pouco branco pode chegar. Então, existe aí uma rivalidade, sim, de pele. E isso está incutido, né, dentro da cultura espanhola, que não teve, como em Portugal, né, escravos para manter a colônia. As colônias dela também tinham escravos, mas não eram negros, a maioria deles índios, né, índios que nasceram naturalmente naquelas terras, né? Se ela não tem esse tipo de escravidão, mas ela negociou e vendeu muitos escravos. E a economia da Espanha, há 200 anos atrás, se baseava, sim, numa economia escravagista. Ganharam muito dinheiro, né, com esse tráfico de escravos negros. Então, já existe esse tal de preconceito. Como é que um negro, que há 200 anos era escravo, hoje com o futebol, que é a alegria, que é a diversão, pode ganhar tanto quanto um branco? Como assim? Né? Então, existe isso. E o Vinícius, ele ficou com o saco cheio desse tipo de provocação. Ele resolveu reagir. Ele está no direito dele, sim, o direito de ir e vir. Se você é acusado de uma coisa que você acha injusta e você quer ir, né, vamos dizer assim, replicar aquilo que você está sendo acusado e a se defender, você tem esse direito. E esse direito está sendo dado agora ao Vinícius Júnior. Então, eu acho que ele, com o aval de, 214 milhões de brasileiros. Então, eu acho que ele tem sim que ir para a luta, ele tem sim que reivindicar a posição dele na sociedade, que é uma posição de destaque, né? Pouco importa, como disse o Beto Luiz, se a essência dele é ser humano, é homo sapiens sapiens, não tem outra definição. A pele define o cara? Não define, claro que não. Então ele vai lutar por isso que o Beto colocou aí. Agora, você vê, tem apoio já de Santander, tem vários apoios lá fortes e com certeza ele vai conseguir alguma coisa sim. Eu acho que é uma questão de tempo a justiça espanhola se manifestar pró Vinícius Júnior. Pode demorar, mas vai se manifestar. Queria ouvir a opinião do Garrafa e do Beto também, porque o Vinícius Júnior para Cristo, porque ele está se rebelando agora com mais firmeza, nas últimas horas, né? E só lembrando também, trazendo mais um pouquinho da vida acadêmica da qual eu estou fazendo parte, a proliferação do Homo sapiens, dos humanos, através do globo, começou na África, gente. Foi lá de baixo, foi subindo, Oriente Médio, Ásia, Europa, deram a volta no Alasca, chegaram na América, segundo os estudos, né? Por favor, Beto e Garrafa. Então, Beto, eu penso assim, né, de que o Vini está em evidência, ele com todo o direito, mas todo o direito de se sentir ofendido e estar sendo ofendido, ele está lutando por uma causa. E aí a coisa vai ganhando corpo. Eu acho que é simplesmente por isso. Entendo que há um processo de transformação e esse processo ele demora muito tempo, mas essa transformação só vai acontecer quando tivermos o Vinícius Júnior, ou outros Vinícius e mais Vinícius, e nós aqui cobrando e exigindo o fim dessa situação que é extremamente incômoda para quem está envolvido e é incômoda para nós. Imagine nós que não estamos sendo atacados diretamente, né? Imagine, no caso, o Vinícius Júnior ou qualquer outro cidadão preto que venha a sofrer esse tipo de preconceito. Então, é um processo lento
e eu acho que no âmbito esportivo o que nós temos que exigir especificamente é uma postura da Liga e também dos atletas outros pretos e do próprio Real Madrid, que só se manifestou hoje depois de muita pressão. O Ancelotti foi lá e deu apoio ao Vini Júnior, mas o Real Madrid há muito tempo precisava dar uma postura, e aí aconteceu uma conversa com o Florentino Pérez, me parece mais uma forma demagoga, quando as autoridades políticas entram no cenário, o Real Madrid também se manifesta. Então, o nosso papel de formador de opinião é realmente continuar cobrando. E o primeiro passo, a primeira conquista, seria uma postura da Liga direto aos clubes. Houve coro generalizado no estádio, o clube está afastado, quero ver se tirar o Valência do campeonato, se isso aí não começa a diminuir. Então, nesse momento, especificamente no caso do Vini Júnior, uma forma de se punir é com a Liga. Perfeito. Perfeito. Vejam, concordo com o que nós estamos colocando aqui, meio não, né? Nós estamos falando aqui em unanimidade. Realmente é uma situação onde a gente acho que é meio difícil tomar uma posição diferente do que essa, né? Agora, vamos assim, por que, né, o Vini? Por que o Vini? Eu também concordo com o que a gente colocou aqui, que ele vai contra a estrutura, ele não se acomoda com essa situação, e as coisas vão piorando dia a dia à medida que ele reclama mais e mais. Vamos ver. Pessoal, essa é o 10º problema de racismo, 10º, que o Vini Júnior ele enfrenta. O primeiro problema de racismo foi em 2021. E foi um problema só, como se fosse pouco. No ano passado, foram 4 problemas de racismo. E esse ano, em 5 meses, nós já estamos falando em 6 problemas de racismo. Dá 1 por mês esse ano. Então, à medida que vai-se contra a estrutura, vai-se contra o que as pessoas estão acostumadas, e no caso não se acomodar, as estruturas, elas reclamam cada vez mais contra a nossa atitude. Lembro muito bem, pessoal, em 1989, quando o Senna perdeu o título para o Prost, e o Senna reclamou com a FIA, o Balestre veio defendendo o Prost. E no começo de 1990, o Balestre caça a superlicença do Senna. Um expoente, tricampeão do mundo. Naquela época ele não era tri ainda. Mas um expoente, né, do mundo de corridas, uma pessoa rica, já tinha muito dinheiro naquela altura. Mesmo assim, quando ele vai contra a estrutura, Balestre, o dono da estrutura, Balestre, vai e caça a superlicença. Então, eu vejo um paralelo aí, ou seja, quando alguém se rebela contra a estrutura e essa estrutura não gosta do que está acontecendo, ela dá punições para esses rebeldes, vamos colocar entre aspas, ela dá punições para esses rebeldes. Superlicença com o Senna, conivência e passividade com o Vini Júnior. Eu tenho essa ideia e vejo um paralelo grande nas duas situações. Então, olhem bem como é importante esse caso e pela bandeira que o Vini Júnior está defendendo, a importância que esse rapaz tem para o todo, não só para o esporte, não só para o futebol. Pode ser um grande marco. Inclusive, como disse o Garrafa lá atrás, invadindo segmentos diplomáticos, né, com o envolvimento dos governos. Então, o Vinícius Júnior, ele deixa de ser só um jogador de futebol, muito bom, talvez o melhor hoje do Real Madrid, um dos 3 melhores do mundo, para ser um divisor de águas, muito importante. E acho interessante, de repente, a males que vem para bem, como diria meu amigo Tata Muniz, que já participou aqui desse nosso programa, nada na vida é por acaso. Né? E a gente tem que enxergar isso até para as coisas muito ruins, porque, de repente, é por isso que há uma transformação. Vamos falar um pouquinho de futebol, pessoal? Vamos falar um pouquinho do Corinthians e do Flamengo?
Eu até mandei um vídeo aí para o Dudu subir depois no Confra, e andei falando com alguns amigos. Eu gostaria muito de ver os colegas analistas táticos da imprensa, dos clubes, com os campinhos, os gráficos, os computadores, as linhas, as animações, para explicar a grande tática do Flamengo que venceu o Corinthians aos 48 do segundo tempo, com o zagueiro quebrado, que teve que ficar fazendo número lá na frente, coisa que tem em qualquer jogo de rua. Ah, machucou, faz número no ataque. Aí a bola cai na cabeça do maluco, da Pereira, né? E ele faz o gol quebrado. Qual que é a explicação científica, astrológica, pós-graduada da tática do futebol? Ou o futebol tem muito de acaso, sorte, presença de espírito? Expliquem para mim, por favor. Olha, o meu querido Silvestre, evidentemente que foi no bumba meu boi, né? Não tem. O futebol pode ter tática, sim. Claro. Não acredito que, evidentemente, um clube tem que ter um perfil, né? Tem que ter uma filosofia de jogo. Agora, a melhor filosofia de jogo que existe é o improviso. E o brasileiro sempre foi caracterizado por isso, né? De repente, o zagueiro machucado, Léo Pereira, ele estava machucado, mas dava para subir de cabeça. E foi o que ele fez. Ele foi lá e tocou de cabeça para dentro do gol. E depois ele fez o gol e saiu, porque o Flamengo terminou com 10. E você vê, então, não existe planejamento para isso. Mas sim, a sorte, o improviso, o momento. O futebol tem muito disso. O momento. O momento é fundamental. O Corinthians teve chance, sim, durante todos os 90 minutos ou 100 minutos de futebol, de fazer 1, 2, 3 gols. E não fez. Então, se esse gol do Léo Pereira, que saiu no finalzinho, não faria nenhuma diferença se o Corinthians tivesse aproveitado as oportunidades que criou. Então, quer dizer, não é também que ganhou por sorte ou por acaso. Ele ganhou também porque o Flamengo tem jogadores qualificados, tem jogadores tecnicamente melhores que o do Corinthians. Então, essa individualidade fez diferença. Ah, mas é o Léo Pereira. Não tem problema. O Léo Pereira também joga no Flamengo. E ele é um zagueiro de muita qualidade. Os zagueiros do Corinthians têm qualidade, o Léo Pereira não tem. Não tem. O Gil, na juventude, talvez tivesse, mas hoje não. Então, quer dizer, é o tal negócio. A qualidade do elenco fez a diferença. Mesmo sendo, vamos dizer assim, um lance, o derradeiro da partida, mas foi um lance decisivo. E valeu o talento do zagueiro, o Léo Pereira, que foi para a área, e, amando lá do São maluco Paulo. de São Paulo, ele vai falar assim, ó, não há problema, avante, adelante. Aí ele foi lá. Lembrando que não tinha mais substituição para fazer, não podia mais substituir. E é normal, você tem um jogador que tá zoado, né? Qualquer peladinha de rua, cara, gol caixote, faz número lá na frente, não venha ferrar a gente aqui atrás, né? E eu com toda a calma e racionalidade do mundo, juro para vocês me conhecem, né, nos bastidores, eu não sou contra a modernidade, nada disso. É óbvio que a tática é importante, que a ocupação dos espaços, que o futebol mudou, mas o futebol é um jogo diferente. O futebol é um jogo que termina 0-0, que tem poucos pontos. Então permite o acaso fazer toda a diferença, desde que existe futebol. E eu vejo muita gente tentando transformar o futebol numa ciência, numa matemática, numa planilha. E não é assim. Será que eu estou exagerando, gente? Não está exagerando, e vou te dar um outro exemplo. Você se lembra, no comecinho do ano, que no final da temporada passada, o Rony prometeu fazer gol de bicicleta. Aí ele começou a treinar, e ele acabou fazendo gol de bicicleta, sim, né? Porque ele estava treinando para isso. Então, a técnica pode ser apurada.
Quem me garante que o Léo Pereira não fica treinando cabeçadas, cruzamentos e cabeçadas ao gol? Evidente que treina. Então, quando ele deu um formato para o seu talento, né, fica mais fácil. E aí aparece sim, né? Aparece sim as oportunidades que podem fazer a diferença. Por exemplo, vamos supor que naquele lance que o Paulinho tentou dar uma bicicleta, não estivesse o Paulinho, estivesse o Rony. A possibilidade do Rony fazer gol, eu não sou matemático, como o nosso querido Roberto Luiz, né? O Beto Luiz, não sou matemático, não sou engenheiro, mas a possibilidade de que a bola fosse para o gol, se o Rony tivesse tentado aquela bicicleta, evidentemente era enorme, né? Muito maior que a do Paulinho. Porque teve treino, teve planejamento, óbvio. Eu não sou contra isso. Mas o futebol permite o acaso interferir toda hora no jogo. Não, você tem razão, evidente que sim. Inclusive o Paulinho. O Paulinho fez um gol de cabeça que colocou o Corinthians na semifinal da Libertadores, em cima do Vasco, e o Vasco estava muito melhor que o Corinthians naquele jogo. E o Paulinho entrou de cabeça e fez um gol, que era uma característica dele no passado. Hoje não é mais. Então, quer dizer, é o tal negócio. Mas o Rony faria aquele gol de bicicleta? Eu aposto para você que tinha aí uns 50% de chance do Rony botar aquela bola para dentro do gol do Santos. E é bom, né, que os outros clubes já sabem qual é o calcanhar daqueles do Flamengo, né? Coisa que não aparece muito no Palmeiras, mas o Flamengo é a defesa. E a reposição de bola do Santos, né? Que olha, vou te contar uma coisa, cara do céu, esse goleiro é pior que o Cássio para repor bola. E, então já se apareceu lá um calcanhar daqueles do Flamengo. Então acho que isso tem que ser explorado e vai ser explorado durante todo o campeonato nacional, meu querido senhor. Ô, Garrafa, e aí, velho? Monta um campinho aí, faz a raiz quadrada do esquema tático e do dedo do técnico no gol da vitória do Flamengo. Assim, eu estou ouvindo atentamente o que vocês, obviamente, estão falando, estou ansioso para ouvir o que o Beto Luiz vai falar, conversei com os colegas, ouvi a crítica de um modo geral. E antes dessa rodada do Campeonato Brasileiro, o que se falava era, Mano Menezes deve assumir o Corinthians na próxima semana. O Luxemburgo vai cair. O Corinthians perdeu. Mas o Corinthians era o merecedor pela vitória de ontem. O Corinthians foi melhor que o Flamengo. O Corinthians foi superior ao Flamengo. Mas o Flamengo não teve o Arrascaeta de última hora e também perdeu o Everton Ribeiro. Mas espera aí. Não é o Flamengo todo badalado que vai brigar de igual para igual com o Palmeiras porque tem um dos melhores elencos do país. Então quer dizer que o Corinthians pode ter a Renato dependência e o Flamengo também tem a Arrascaeta dependência, Everton dependência. Espera um pouquinho. A gente falou aí, vocês falaram, e não se falou de Vanderlei Luxemburgo, que chegou no Corinthians há 7 jogos e ainda não venceu, mas colocou o tal do Sampaoli no bolso. Ele colocou o Sampaoli no bolso e ninguém pode tirar. E tem gente que não quer admitir isso. A vitória não veio. Não veio por quê? Porque no futebol existe o imponderável. O futebol é apaixonante porque existe o imponderável. E o gol aí que foi traçado por vocês teve o imponderável, teve a falha, sim, de um garoto chamado Murilo, um bom jogador, que não estava bem posicionado, que não subiu. O Sampaoli, esse gol aconteceu com um jogador que era para ser substituído e não foi substituído por incompetência do Sampaoli, que não soube gerir as 5 alterações que ele tem direito a fazer em 3 paradas, utilizou as 3 paradas e morreu com 2 jogadores sem poder fazer as alterações. E aí ele fez o que o meu técnico boxe de várzea fazia, lá no tempo da várzea. Tá machucado? Vai jogar lá na frente. Então, esse é o Sampaoli tão badalado. O Luxemburgo, sem tempo para treinar, e o Dorival tem um mérito muito grande, porque sem os mesmos tempos de treinamentos que o Vanderlei também não tem, ele está fazendo o São Paulo, e a gente daqui a pouco vai falar do São Paulo, mas o Vanderlei está buscando um time, ele sinaliza que começa a achar um time quando ele traz o Paulinho, que sempre foi
todo mundo sabe da história brilhante do Paulinho, como um volante que pisa na área, um volante Camisa que 8. faz gols, né? O 8. Camisa 8. E o que ele faz? Ele traz o Paulinho contra o Atlético Mineiro para primeiro volante. Precisava da experiência de um jogador como o Paulinho, que não foi tão bem como no Atlético, no jogo contra o Atlético, como ontem contra o Flamengo, mas o Vanderlei começava a desenhar um time com 3 volantes. Ele tira o Vanderlei Luxemburgo, que todo mundo queria a cabeça dele já nessa segunda-feira. Ele tem casca grossa para tirar o seu Fagner, mexer nas estrelas do time. Ele tirou o Fagner, que foi muito mal com o Atlético Mineiro e não teve biquinho, porque com o Vanderlei não tem biquinho. Então, defendendo o Mano Menezes, que eu respeito demais, mas que trabalho diferente o Mano Menezes. O que diferente... Ô, Garrafa, mas eu vi gente falando que o Vanderlei errou ao tirar o Fagner, porque o cruzamento saiu... pelo amor de Deus, gente! Pô, o futebol é uma consequência de acasos. Choveu, ventou. O futebol é um jogo que tem, às vezes, nenhum ponto. Porque nenhum gol. Guardadas as devidas proporções, a gente falava do problema do Vinícius Júnior, e me parece que com o Vanderlei também é um preconceito muito grande, porque chama o cara de ultrapassado, pô. Ele, com os problemas que tem, ele amarrou o Flamengo. O tal badalado Sampaoli não conseguiu furar a defesa do Corinthians. E ontem o contra-ataque funcionou. O Corinthians só não ganhou, como disse o Chico, porque o Yuri Alberto, e faz parte, é um bom jogador, é jovem ainda, mas ele está numa fase negra, uma fase horrorosa. Me desculpe o negro aqui, né? Está numa fase muito ruim. Não pode falar isso também. Não pode. A gente tá, né? São termos que a gente... Estamos aprendendo, não é o que vale a intenção. E a gente corrige aqui. Então ele vem de uma fase muito ruim e só por isso o Corinthians não ganhou. O Corinthians era para sair como vitorioso. E aí acabou saindo o Flamengo. E de um modo geral, todos nós frequentamos as redes sociais de torcedores, de corintianos, palmeirenses, são paulinos e aqueles que nos seguem também, né, por sermos cronistas esportivos, muitos corintianos aqui, e ninguém... Muitos corintianos aqui? Achei que fosse só um. Não, eu estou falando aqui nas redes sociais que nos seguem. Né? Desculpa. Não, perdi aqui. Ou seja, é lógico que pela grandeza... Não pega o rebolado, não. Pode continuar. Não, pela grandeza... Entregou o garrafa, hein? Entregou o garrafa. Não, nós aqui, os corintianos que nos seguem. E vendo... Garrafa é Londrina, Chico, para. Não, mas não tem... desculpa, eu pensei que... ele tinha sido desmascarado. Não foi porque eu estava falando exatamente isso. Do que as pessoas que nos seguem, eu estou vendo todo mundo entendendo que mesmo com a derrota, o Corinthians está no caminho certo. Porque se você tira o Vanderlei agora, o Vanderlei está 7 jogos, ele está começando... Garrafa não vai sair. Não vai sair. Posso te dar uma informação que não é minha, é do Marco Belo da Transamérica. Marco Belo disse agora há pouco aqui no programa da Rádio Transamérica que uma fonte muito forte dele, lá de dentro, disse, esqueçam, o Mano não tem O Corinthians está reconduzindo André Sanches, Mário Gomes, a fazer parte da situação, eles tinham rachado, né, Chico? E diante desse novo cenário político, administrativo, de cartolagem lá, tem Mano, e o Vanderlei ganha força. Ele vai fazer todo o planejamento, toda a mudança de elenco. Desculpa, Silvestre, e não é pela política, não tem que ser pelo aspecto político. Tem que ser, porque se você tirar o Vanderlei nesse momento, eu estou louco para ouvir o Beto, né? Já vou concluir. Se você tira o Vanderlei nesse momento, o Vanderlei está a 7 jogos. Aí ele começa a enxergar algumas coisas dentro do clube. Você tira o Vanderlei, vamos supor que ele perca amanhã, perca no final de semana. Você tira o Vanderlei, você traz o Mano, qualquer outro. Ele vai começar lá do zero de novo e o Campeonato Brasileiro seguindo. Seria um tiro no pé. Então é dar sequência a esse trabalho. E também aqueles que lacraram demais, e repito, não tenho procuração nenhuma para defender o Vanderlei. Não tenho procuração nenhuma. A minha defesa ao Vanderlei vai pelo histórico dele e pelo que ele fez nesses jogos aí. E o que ele fez com o Sampaoli, né? Com o tal do gato fogueteiro. E com o seu Vitor Pereira, que é estudioso, europeu, maravilhoso. Colocou o Paulinho para jogar de centroavante, rapaz. O Vanderlei lá em 4, 5 jogos aí mesmo... Trouxe o Paulinho, vem cá, você vai ajudar. O Paulinho funcionou, ele pôs o zagueiro, o Bruno Mendes, pela direita, tirou o Fagner e o Flamengo não jogou. Venceu. E o corintiano, obviamente, não vai comemorar, o Chico Lang não vai comemorar uma derrota por 1-0. Mas há uma luz no fundo do túnel e me parece que não é ainda o trem.
aproveitando a luz no fundo do túnel e o negócio que você disse ali de um momento negro, escuro e tal, e pegando pelo gancho do racismo, o Beto, que é muito religioso, eu estou fazendo aqui uma salada, Beto, mas... Não, só para deixar claro. A própria Bíblia ou a própria religião... Só para deixar claro, senão se alguém pega esse corte aí, quando eu... Não, mas eu vou passar um pano diante daquilo que eu considero também correto, tá? A própria igreja, a própria Bíblia, a própria religião, seja lá ela qual for, fala em luz e escuridão. Ninguém está falando de cor de pele. Luz, normal, a luz é vida, não sei o que, escuridão, você não enxerga direito. Então também vamos com calma, né? Porque senão daqui a pouco você não pode falar mais nada, Beto. Também acho que o Luxemburgo foi bem melhor do que o Sampaoli, e acho que não sou só eu que acho, a ponto da torcida do Flamengo, quando o Luxemburgo substitui, né, o Eric Puga pelo Vidal, né, pelo Vidal. Sampaoli. Quando o Sampaoli substitui, a torcida do Flamengo, ela chama o Sampaoli de burro, 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 né, então... Isso, se não me engano, foi aos 17 do segundo tempo. Ou seja, já tinha se passado mais de 1 hora de jogo. E em 1 hora de jogo, a torcida do Flamengo não estava contente com o desempenho do time. Então, não estava contente. O Corinthians realmente, pelo menos na minha opinião, o Corinthians estava bem melhor. E eu vejo assim um acerto muito grande, insisto novamente na minha opinião, um acerto muito grande do Luxemburgo em colocar juntos o Yuri Alberto e o Roger Guedes, mesmo tendo declarado a deficiência do Roger Guedes em marcar, em não atrapalhar a construção da jogada. Era uma coisa que a gente estava discutindo outro dia lá no Confra, lá no nosso grupo, pessoal. É diferente destruir e não deixar construir. Destruir, você coloca um time ali todo dentro da área, as pessoas vão, constroem, tentam driblar na entrada da área e vem alguém e faz a falta, ou vem os cruzamentos e vira um rebatedor, vira aquele ataque contra a defesa. Isso é destruir. Não deixar construir é diferente, né? Montar uma estrutura, montar uma forma de jogo com a bola e principalmente sem a bola, de maneira que o adversário não consiga construir. E a partir... Oi? Só para acrescentar no que você está falando, você vê você tocou num ponto-chave, quando o Vanderlei dá aquela declaração, porque ele tinha Yuri Alberto centralizado, e o Roger no seu melhor pela esquerda, e aí o Vanderlei dá essa declaração. O que o Vanderlei fez? Porque o Roger Guedes, ali pelo lado esquerdo, naquele vai e vem, ele realmente estava comprometendo lá na marcação. Mas o Vanderlei, entendendo, obviamente, da importância do Roger Guedes, ele traz o Roger Guedes para o centro. Foi assim o Roger Guedes ontem, e já contra o Atlético, né? Porque aí o Roger Guedes fica com mais liberdade, e ele desloca o Maicon para fazer ali aquele para-brisa pelo lado esquerdo. Então, isso são leituras, mas parece que o Vanderlei está um pouco ultrapassado. E, repito, não tenho procuração para defender Vanderlei. É que hoje a seleção brasileira tem que ser estrangeiro, o bom são os portugueses. Não é. Existem bons brasileiros, maus técnicos brasileiros. Bom é o Abel Ferreira. Bons técnicos portugueses, maus portugueses, e por aí vai, Beto. Me desculpe. Não, perfeito. Eu acho que a gente não tem procuração, e realmente não temos, mas a gente tem a obrigação de contar o que a gente está vendo. Claro. E se a gente está vendo isso, a gente não pode ficar quieto, tá certo? Ora, então eu vi esse negócio acontecer. Eu acho que a gente tem a obrigação de falar, tá legal. Então, se tem uma determinada deficiência e a gente tem como suprir essa deficiência, seja numa situação de mudança de posição, seja numa situação de montar, quem sabe, 2 linhas de 4 ali atrás daquela linha de 2, que seria Yuri Alberto. Oi? Não, e coloca 2 lá na frente, joga Yuri Alberto com Roger Guedes, tudo bem, é isso aí. É o custo-benefício, né, Beto? É o custo-benefício. Claro. Mas não está dando certo. Eu acho que o Luxemburgo, ele tem que jogar, hoje, ele tem que jogar sem centroavante. Eu colocaria o Adson nesse buraco que deixa aí o Roger Guedes, porque, aliás, o Yuri Alberto, e colocaria o Wesley pela direita, esse menino aí. Por quê? Você vai
continuar dando trabalho e velocidade pela direita, você tem o Roger Guedes dando velocidade pela esquerda, e você tem o Adson rodando, né, entre a ponta direita, a função de centroavante e o Roger Guedes. Você tira o Yuri Alberto do time, é isso? Eu tiro. Na atual situação. Bem, também é uma alternativa. E isso deve acontecer quando o Renato Augusto voltar, que é daqui para 4 jogos. Se o Yuri não se coçar e continuar nessa tiriça que está, aí ele põe o Renato Augusto na função que o Roger Guedes jogou ontem e dá essa liberdade do Roger Guedes mais à frente. Hoje o Chico está fazendo essa formação, obviamente sem o Renato Augusto, não é? Mas então... sim. Não, é isso aí. Daí, ó como o futebol é louco, Garrafa. O Renato voltando pode entregar bolas mais redondas para Yuri Alberto, que não tá conseguindo jogar direito. Então é muito... Cara, velho, são muitas variáveis. Espera um pouquinho. Eu tô dando essa ideia do Adson sem a volta do Renato Augusto. Sim. Tá? Então, disso que estamos falando, inclusive. A hora que o Renato Augusto voltar, eu deixo lá o Roger Guedes e também o Yuri Alberto. Por quê? Porque o Renato Augusto possivelmente vai entregar a bola melhor que o Fausto Vera, que o Paulinho, que o Michael. Então, eu penso assim, eu acho que hoje o Adson ali, sem centroavante, vai dar ao Corinthians uma dinâmica de ataque, coisa que o Corinthians não tem hoje. O Corinthians tem um ataque muito óbvio, depende muito do Roger Guedes, e todos os clubes sabem disso. É que o Roger Guedes é tão talentoso, e aí a gente entra no negócio da técnica e do talento e do aprimoramento, que ele acaba fazendo gol ou criando chances de gol, né? Ontem também ele perdeu um gol, né? Ali eu acho que faltou um pouco de calma para ele definir. Se ele corta o goleiro e bate de esquerda, o gol estava vazio. Tinha um Beck lá, tinha um Beck debaixo do gol, mas com certeza dá para tirar do Beck. Outro, só faltava o Beck tirar. O que faltou para o Roger Guedes ali foi raciocínio rápido. Exatamente. Preciso virar a página. E aí, preciso virar a página, vai acabar a live, eu preciso virar a página. O Beto precisa concluir. Conclua, Beto, e o Chico porque eu preciso falar um pouco do São Paulo Futebol Clube e uma bicharia de Palmeiras. Então, e aí a gente tem uma possibilidade super legal, no caso do Corinthians, de trabalhar ou num 4-4-2, ou trabalhar, como pelo que eu entendi o Chico está propondo, de trabalhar num 4-3-3, com 3 lá na frente e se mexendo mais. Se eu entendi correto, isso dá muito mais opção para o Luxemburgo de mexer no time e de, em uma determinada situação, tomar uma determinada atitude ou outra. Como pode acontecer se o Corinthians está melhor, se o Corinthians está vencendo, ele tem uma determinada formação. Caso o time necessite para o ataque, tem uma outra formação. Mas isso são recursos que o técnico pode... Claro, o Luxemburgo ele é um estrategista, um gigantesco estrategista, né? São situações que o técnico pode usar e ele pode usar ali. E eu vejo também, pessoal, posso ser meio louco, mas eu até escrevi isso tempos atrás lá no nosso grupo, eu vejo até uma chance de 5-3-2 no Corinthians. Eu vejo até uma boa possibilidade de 5-3-2 ali. A gente resolveria uma deficiência que eu enxergo o Corinthians ali nos cruzamentos, em tirar aquela bola da área, e eu vejo um contra-ataque muito rápido. Eu cito até o Fausto, vocês sabem que eu gosto dele, eu cito até o Fausto jogando nessa formação. Obrigado por terem deixado eu concluir. Vamos falar um pouquinho de São Paulo, então, com o Dorival Júnior. De novo, o negócio da tática, né? São Paulo foi dominado pelo Vasco. Dorival não perdeu ainda, tá? Arrumou a casinha, a defesa tá super bem, ótimo. Mas eu tava no jogo, São Paulo não conseguiu respirar no primeiro tempo, mas fez o placar. Tomou o 2-1 no finalzinho do primeiro tempo. Aí o Dorival, que iniciou o jogo com 2 volantes, mete 3 volantes, como diria o mestre Alberto Helena Júnior, né?
Ele abomina os volantes só de marcação. Mas foi assim que o Dorival voltou para o segundo tempo. Ele falaria isso e cuspiria o pulmão do lado, né? Exatamente. Vou te contar uma coisa. Dá uma espigarreada ali que, olha, haja ouvido, viu? Aí o que acontece? O Dorival ganhando o jogo mete 3 volantes em 10 minutos, 15, eu não sei exatamente, assim, precisamente, mas ainda no começo do segundo tempo, ele tira um volante, abre o time, mas estava ganhando. Aí ele toma o empate, São Paulo faz 3-2 no escanteio, bola parada, jogada fortuita, né, assim que fala, jogada, claro, é treinado, tá, aquela coisa, mas uma bola parada ali e tal. O Wellington Rato bate bem, o Beraldo faz o gol, e depois o São Paulo explora bem o contra-ataque e mata o jogo no 4-2. Então, por um triz, o Dorival não foi um burro, né? Porque, porra, bota 3 volantes, por que se tá ganhando o jogo? Ah, quer fechar, mas aí 10 minutos depois ele muda, tira os volantes, fica só com um, enfim. E aí o acaso, de novo, interfere. Mas o fato é que o São Paulo tá muito mais firme, não tá perdendo, e melhorou muito. Arroz com feijão, senhores? Ou tem alguma outra explicação? Vai, Bob. Por favor, peça a passagem. Quem vai? O São Paulo melhorou porque o Dorival Júnior está simplificando as coisas, arrozinho com feijão, sem invenção de moda, ou tem alguma outra explicação? Eu acho que sim. Eu acho que com o Dorival, lateral joga na lateral, meio de campo joga no meio de campo, ataque joga no ataque, não tem essa história de vou pegar o ponto esquerdo e vou jogar na lateral direita, porque, conforme dizem algumas raposinhas felpudas do Morumbi, elas me contaram, né, Chico, que era o que o Rogério fazia para privilegiar, dizem-me elas, os seus amigos mais próximos. Então, para jogar no time do Rogério Ceni, tinha que ser amigo próximo. E aí, para ser amigo próximo, tanto faz, se vai ser na direita ou na esquerda, vamos arrumar um lugar para você no time. Posso fazer um parênteses, Beto? Eu discordo disso. Eu acho que ali tinha muito mais vaidade de assinar a vitória por parte do técnico do que privilegiar os amigos. É muito mais uma filosofia top de linha de futebol que com esse time não dava para fazer. Mas é só a minha opinião. Eu também não estou dando a minha opinião, eu estou contando que uma raposinha felpuda me contou, né? Me contou com relação a essa atitude do Rogério Ceni. A minha opinião, essa sim, é que o Dorival coloca para jogar na lateral, ou com o São Paulo, né? Ele fez bem o arroz com feijão, a situação está ruim, vamos garantir aqui os pontos e vamos fazer, né, arroz com feijão, o simples. Então, cada um vai na sua posição e isso tem dado certo. Haja visto a quantidade de vitórias, não tem nenhuma derrota, se não me engano, são 6 vitórias e 3 empates. 4 empates, né? 6 vitórias e 4 empates. Obrigado, Chico. Então, é uma campanha boa, né? Você vai falar assim, é uma campanha muito boa. Então, à medida que a campanha vai acontecendo, que os pontos vão chegando, isso vai dando tranquilidade para o time. Então, eu acho que não é hora de jogar bonito quando pega numa situação dessa. Eu acho que é hora de acumular pontos. Eu acho que é hora de ser bem... Não precisa ser arrojado nesse momento. Tem que ser conservador. Isso. E aí, a partir do momento que a segurança começa a chegar, aí nós podemos crescer e a gente pode ir adiante. Isso é muito bem estudado por uma ferramenta chamada análise SWOT, né? Que é muito comum no mundo, né? Nesse nosso mundo empresarial é muito comum, onde a gente analisa as nossas fortalezas, fraquezas, ameaças e possibilidades. Então, quando a gente está numa situação onde o mercado ou a situação ela é de risco e nós estamos fracos, a estratégia que a análise SWOT fala para a gente ter é uma estratégia de sobrevivência.
Então, vamos partir para uma estratégia de sobrevivência. Legal, nessa situação a gente melhora a nossa fortaleza, porque começamos a ganhar pontos, e aí a gente pode sair de uma estratégia de sobrevivência para uma estratégia de defesa de território. E crescendo isso, a gente sai para uma outra estratégia chamada conquista de território. A análise SWOT é muito legal. Acho que o Dorival Júnior ele deve ser especialista em análise SWOT. 30 segundos para você, Chico Lang. Dorival e o São Paulo. Eu acho que o Dorival está colocando, como disse o Beto, discordo de você. Eu não sei qual que é a fonte do Beto, mas eu acho que é uma fonte muito boa, porque pelo menos é o que a gente está vendo do São Paulo, né? Ontem mesmo, o Dorival colocou, vou dizer, o Rodrigo Nestor pela direita, o Rodrigo Nestor fez um gol. Ele tirou o Caleri, que estava cansado, colocou o Juan fez um gol. Ele deu liberdade para o Beraldo jogar, o Beraldo foi lá e meteu um gol de cabeça. E o Wellington Rato, que é a sexta marcha do Dorival, toda vez que o Wellington Rato entra em campo, o Wellington Rato cria jogadas de gol. Deu passe para 2 gols e saíram os 2 gols do São Paulo, que deram a vitória para o São Paulo. Então, eu acho que o Dorival está fazendo um ótimo trabalho, colocou na base do arroz com feijão as peças no seu devido lugar, e a coisa está funcionando. A coisa está funcionando a mil maravilhas. Eu acho que tem muito ainda a conquistar o Dorival. Garrafa, nos acréscimos do Confras em Ação. Vai lá, manda. Dorival e o São Paulo. Então, conhecendo o Rogério e, obviamente, respeitando a informação do Beto, né? Eu estou um pouco mais na linha do Silvestre, e o Rogério ele é muito convicto das suas ideias. O Rogério não é um cara de muitos amigos, não. O Rogério é um cara de ideias, e que vale são as ideias dele. Entendo que o Dorival, aí eu concordo com o Beto, o Dorival está no popular arroz com feijão, lateral é lateral, volante é volante, centroavante é centroavante, sem inventar muito. Resolveu o problema do Luan de uma forma muito simples. O Rogério foi se meter num problema de renovação de contrato do Luan, afastou o Luan, com o Luan tendo condição de jogar, o Luan não jogava. Então, se você pode me ajudar, você vai me ajudar. Então, ele simplificou o Dorival. E o Dorival tem uma característica que nos parece, para quem conhece o Dorival e quem conhece o Rogério, que é o fato de ser mais, vou dizer, amável no trato, mas, enfim, como um gerenciador de pessoas, o Dorival me parece muito melhor. E hoje, no futebol, você gerencia pessoas... Os americanos diriam easy going, um cara mais leve. Você gerencia pessoas hoje, é fundamental num time campeão, você tem que saber o que está acontecendo com o seu jogador, ouvir cada um... trabalhar em conjunto, e o Dorival é muito mais afeito ao diálogo do que o Rogério, e isso está dando resultado. Esse, para mim, é o resumo, e chupa Flamengo, que mandou o Dorival embora, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, e está lá com o gato fogueteiro lá, tomando o totó do Vanderlei Luxemburgo. Mas eu gosto do gato fogueteiro, eu acho o São Paulo bem louco, ele exagera, eu gosto, pô. Eu também gosto. Eu não vou criticar, não. Eu adoro. No time dos outros é uma delícia ver o time dele jogar. É um time que vai para frente contra tudo e contra todos. E aí tem uma situação... Beleza, gente? Ô, Chico, a gente ficou de falar de Palmeiras. A gente ficou de falar de Palmeiras de Santos. Como temos aqui o espaço livre, então as nossas opiniões sobre o que vem pela frente, Palmeiras e Santos, Libertadores e Sul-Americana, a gente deixa para gravar e subir no nosso canal, tudo bem? Chico está liberado. Conclua, Beto Luiz. Pode concluir que você queria falar mais alguma coisa. Chico, vai com Deus. Você está voando, Chico Lang. Você está voando, Chico Lang. Você parece uma criança, cara. Você é meu amigo. Não vale. Beijo. Tchau. O lance lá do Beraldo, né? O que o Beraldo falou. Ele fez o primeiro gol dele ontem, claro, um gol histórico, né? Um gol histórico, e ele fala do Dorival Júnior, o pessoal comprou a ideia dele, né? Então, quando ele fala isso, é claro que ele está dizendo que o pessoal não tinha comprado a ideia do Rogério Ceni, né? Então, isso explica também o motivo das coisas estarem dando certo agora e não tinham dado certo, não estavam dando certo no tempo do Rogério, porque o pessoal não tinha comprado a ideia dele. Aliás, Beto, as notícias que vinham do São Paulo, não eram nem nós que trazíamos,
era as redes sociais dos próprios jogadores fazendo acusações ao treinador, né? Então, quando você vem um jogador, aí ele traz essa informação de que a coisa está fluindo e tal, e aí já com o Rogério, porque, e olha, eu acho o Rogério um profundo conhecedor de futebol, o Rogério numa curta carreira já tem títulos importantíssimos, ele é campeão brasileiro da Série A, da Série B, campeão na Copa do Nordeste. O Garrafa, o Rogério não tem paciência, velho. Ele não tem paciência. Essa que é o que eu percebo. O cara não tem saco. Ah, puta que. Só que às vezes você tem que se encaixar na prática, porque a teoria é uma coisa, mas na prática você tem que se esconder com as pessoas, você tem que ceder um pouco. O Rogério não tem paciência, velho. Ele era tão top de linha, tão top de linha. Ele quer, né, que todo mundo seja igual a ele, não é. Eu não sou igual ao Beto. Exato. É um elogio que traz junto uma crítica, né? Mas é um elogio que traz junto uma crítica. O Beto tem infinitas qualidades que são diferentes do meu modo de Mas de vez em quando pega no nosso pé também, é foda, eu sei, porque ele é muito evoluído e tal. É foda, Beto. Não é fácil lidar com você. Tá pensando o quê? Mas você ser líder passa por tudo isso. Mas o Beto, na nossa relação aqui, já que estamos lavando essa roupa suja, entre aspas, na nossa relação, se tem uma coisa que o Beto faz e muito bem, é ouvir. Nunca veio nada de cima para baixo aqui no nosso Confra. O Beto volta e meia. Não, mas é legal para as pessoas que saibam como é que é o nosso convívio, porque nós temos um grupo, nós temos um comandante, o idealizador do projeto, e não é porque o Beto, que é o idealizador, ele poderia até agir dessa forma, mas não é assim que a coisa funciona. O Beto sempre está nos ouvindo. Tá, precisa desconstruir de vez em quando uma coisinha ou outra, isso é legal, que você quer estar certo, mas não funciona, tá? E por isso o Beto é um empresário bem-sucedido, o cara não é, né? Cada um dentro da sua, e nós aqui como jornalistas, como formadores de opinião, e a coisa vai seguindo por esse caminho. E o Rogério tem que estar atento a esse universo de um modo geral. Eu estou errado, Beto? Não, acho que direito de resposta para você. Gentileza sua, né, Garrafa? Grande gentileza. Agora, com relação ao lance de ouvir, eu acho que é coerência com o que a gente estava conversando no começo da história, com relação ao Vini Júnior. Nós somos seres humanos. Todo ser humano merece respeito. Então, imagina, a gente respeita um e não respeita o outro. Veja, se o ser humano merece respeito, todo ser humano deve ser respeitado. Isso é meio, assim, na nossa cabeça é meio que óbvio, né? É meio que óbvio. E se a gente é coerente, e nós precisamos ser coerentes, caso contrário, as coisas não funcionam, a gente não consegue nem se definir, nem se identificar, pior ainda do que se definir, a gente não consegue nem se identificar se a gente não tem uma coerência com o nosso pensamento, quem a gente é. Então, acho que é isso aí, acho que o nosso grupo aqui é um grupo bem coerente, e onde o respeito prevalece, é fundamental. Ninguém é obrigado a concordar com o outro. Agora, isso vale no nosso dia a dia, em casa, no trabalho, na família, na escola, na vida. E o futebol, mais que tudo... Com a ex-mulher. Mas então, aí você imagina isso, você está falando, estamos falando de um relacionamento, você falou aí, tô com marido e mulher. Porra, velho, o cara tem 30 caras para comandar, fora o staff, meu. Entendeu? Se ele não souber gerenciar as pessoas, a coisa não caminha. Não caminha no futebol, gente. É claro e evidente isso. O Sampaoli é um cara que tem, às vezes, tempo curto. Por quê? Falo que o relacionamento dele não é muito bom de vestiário. É o que se comenta, é o que chega pra gente. Ele pode ter boas ideias, mas ele deixou muitos inimigos dentro do Santos. Não se relaciona com as pessoas. E hierarquia tem que existir também em todo o trabalho. Tem que se respeitar a hierarquia. Mas as pessoas precisam se relacionar. Porque senão, velho, vai morar numa caverna sozinho, filho. Fica lá. Ainda citando o Beraldo, em cima disso que você comentou, Garrafa, na entrevista do Beraldo de ontem, né, ele fala, o professor dá muita confiança para a gente. Aí, ó. Olha o relacionamento. É isso aí. E a confiança... Então, eu quero dar confiança para o Dudu agora. Fala. Uma coisinha. E a confiança, ela vem, às vezes, quando você está em baixa. É que o Chico acabou de sair, mas quando está se cobrando a saída, e claro, ninguém tem cadeira fixa, mas o Luxemburgo pode estar olhando para o Yuri Alberto, mesmo sabendo que o Yuri não está bem, mas como ele tem qualidade, você tem que tentar dar essa confiança, às vezes,
tirando o jogador e, às vezes, até permanecendo com ele. Tudo tem um limite. É assim que a coisa funciona. Uhum. Garrafa, usar na melhor função. Garrafa, Alê, eu tinha 18 anos de idade, eu tinha acabado de tirar a carta de motorista, eu estava vindo lá de Santos, viu, Alê? Tava eu, meu pai, minha mãe e minha irmã no carro. E naquela época, meu pai, eu estava dirigindo o carro, primeira vez que eu estava pegando Anchieta, na realidade, imigrantes. Nós estamos falando aí 1980. E eu vinha andando pela pista, saía da pista 3, ia para 4, saía da 4, ia para 3, ultrapassando tal. De repente veio um cara que me ultrapassou. Eu era novato, não tinha prestado muita atenção, não tirei o pé do acelerador e o cara tocou com a traseira dele na frente do carro que a gente estava. Eu estava dirigindo, foi minha primeira batida. Estava eu na posição de motorista, meu pai ali na posição de Robin, né? A minha mãe e a minha irmã atrás lá do carro. Aí eu estacionei o carro para ver o que tinha acontecido e realmente amassou. Aí amassou um pouco, meu pai falou, bom, amanhã a gente vê como é que é e tal. Eu peguei e entreguei a chave do carro para meu pai e falei, leva. Ele falou, de jeito nenhum, leva você. De jeito nenhum, leva você. Imagina, eu não tinha entendido naquele momento o que estava acontecendo, mas o que meu pai estava fazendo para mim era exatamente me dando confiança. Exatamente. Estava trazendo, pega o carro, você que levou, você que trouxe até aqui, você continua levando. E não mudou a posição de ninguém, não. Aquele acidente não era o fim da linha. Não. Entretanto, meu pai me deu um grande ensinamento ali. Mas para o jovem poderia ser. Ficar um trauma. Sim. Pô, não é possível, você cria um trauma, no cidadão, né? Bom, Confras em ação, Confra da Bola também é cultura, é filosofia. A gente devaga. Um abraço, viu, meus amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Dudu, até o minuto 30, vou te dar uma dica, hein, Dudu, você que está aí no comando da nave. Até o minuto 30, racismo, vários cortes. Depois, até os 45, 50 da live, Corinthians. E no finalzinho, a gente filosofou e falamos um pouco de São Paulo, tá bom? Mas eu queria falar do Palmeiras. O Palmeiras, é questão de tempo, assume a liderança do campeonato para a alegria do Beto e depois não sai mais. Com todo respeito ao bom trabalho do Botafogo, o Flamengo vai dar uma patinada aí com o Sampaoli, né? É claro que temos janela de transferência, janela de contratação, mas, para mim, 7ª rodada, anotem aí, posso quebrar minha cara. Palmeiras, Beto, vai comemorar mais um campeonato brasileiro. Também acho que o Palmeiras, é claro que é aquela história que eu falei, do futebol, do acaso, do imponderável, mas o Palmeiras tem tudo no campeonato de pontos corridos para ganhar o título, Beto. Tomara, eu torço para que isso realmente aconteça. Agora tem uma coisinha assim, um detalhezinho que eu gostaria de passar, né? Em primeiro lugar, Luiz Castro. Em segundo lugar, Abel. 2 Portuga na liderança. É bom a gente pensar nisso, hein? Sem contar no Caixinha, que vem correndo por fora com o Bragantino. São 3 bons portugueses. Tem uns portugueses ruins também. Já passaram por aqui. É uma verdade. É uma grande verdade. Mas o Abel é o melhor. É o mais lindo, é o mais incrível, é o que tem as maiores qualidades. O Abel é demais. Abel para presidente do Brasil. Aliás, eu assisti o jogo do Palmeiras. Ninguém mandou esse Portuga descobrir o Brasil. Ele se ferrou agora também. Aliás, eu assisti o clássico Palmeiras e Santos, né? E engraçado, né? Se você não ter o Abel à beira do campo, parecia que não era o Palmeiras, cara. Olha que loucura. Estamos falando de um clube gigante como é o Palmeiras. Ninguém é maior que a instituição, né? Isso está provado. E grandes nomes passaram por várias instituições do futebol brasileiro chamadas gigantescas. O Palmeiras é uma delas. Mas o Palmeiras sem o Abel à beira do campo, parece que não tinha energia o time. Parecia que a coisa não fluía. Parece que o Palmeiras, você dá a escalação, você tem que pôr o Abel dentro da escala, porque o Abel, ele fica à margem de campo, mas parece que ele está dentro de campo. É isso aí mesmo. É isso, gente. Eu senti isso. Falei, gente, é um Palmeiras estranho, cara. Por isso que o futebol tem algo além só da tática, da prancheta, porque, mas o técnico tá ali nada. Mas não é, o Abel, ele transfere uma. Eu acredito nessas coisas, gente.
É uma energia. E olha que louco. Ele prega o que ele não consegue fazer. Azar dele que veio para o Brasil. Porque ele prega a cabeça fria, mas ele não tem a cabeça fria. E isso é legal. Eu acho que apesar de atrapalhar, porque ele toma muito cartão, ele consegue contagiar os jogadores. E não fiz esse elogio só porque o Abel estava me olhando durante todo o programa, não, gente. Ele estava me olhando aqui, mas fiz porque acho mesmo. E já que o Beto, quer ver, ó? Vamos ver aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Aqui é um reduto palmeirense aqui, viu, Beto Luiz? Dá uma olhada aqui. Ó. Aqui, mas também vamos... Pera aí, vamos ver se a gente acha. Onde há um Palmeiras, há um Corinthians. O Chico já saiu, mas onde há um Palmeiras, há um Corinthians aqui na redação da nossa Gazeta. Mas é isso da minha parte aí, gente. Estou aqui na redação com o pessoal do site gazetesportiva.com, nessa resenha gostosa com vocês aqui. E hoje fui vigiado pelo Abel, pois não. Tenho certeza que em cima da sua mesa temos uma bandeira do Londrina. Eu não tenho mesa. Pergunte ao Silvestre. Ó, vou mostrar onde é a minha mesa. Ó, o lugar que você mais me encontra aqui na redação, você já veio aqui, é nessa cadeira aqui, do lado do campo de botão. Ó. É isso mesmo. Eu fico sentado. Aliás, quebraram o meu Ademir da Guia. Pega aí o Bangu histórico, Ademir da Guia, camisa 10. E eu fico sentado aqui. Quebraram a perna do Ademir da Guia. Eu converso com a produção aqui do Mesa Redonda, do Gazeta aqui, a Michele fica sentada ali, e os meus diretores aqui, então... a torre. Aí me falaram, não, vamos fazer uma mesa. Eu falei, não, deixa essa cadeira para mim aqui, que eu venho aqui, eu fico no campo de botão, eu não tenho mesa. Cadê o Ademir da Guia? Tá quebrado realmente, tá contundido no departamento médico, Ademir da Guia do Silvestre. Quebraram o bico no meu Ademir da Guia, velho. E olha... e com a idade que ele tem, não cola mais, hein? A propósito, eu almoço com o Divino amanhã de novo, tá? Que legal. E quando vamos marcar para levar o Beto lá no Palácio, gente? Palácio Verde, o próprio Ademir pode fazer essa ponte aí. O Beto Palácio Verde, espetacular, na Francisco Matarazzo, Casa das Caldeiras, é um negócio lindo, 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 lindo. O Beto eu vou marcar lá com o dono. Precisa conhecer lá o Palácio Verde, cara. Será que a gente consegue fazer um programa lá? Opa, fácil. Eu tenho contato aqui do dono lá, do milionário palmeirense, que montou o museu lá. É isso aí, vamos marcar. Vamos fazer. E eu sei como é o nome desse campo de botão aí, viu, Garrafa? Manda. Estádio do Café. O meu Londrina, meu Tubarão. Meu Tubarão. Estamos lá na Série B lá. Mas é isso aí, gente. Saudades, amigos. Faltou aquele shopping hoje lá, né? Se tivesse que Pirajazinho, que é um shopping. Na verdade, eu tomei tanta cerveja que eu termino a live aqui no meu vaso, no meu trono, cara, porque eu não aguentei, eu tive que vir pra cá. Vocês nem perceberam, mas eu tô no banheiro. Depois dessa, só um abraço e tchau. Garrafa, Ale, prazer em estar com vocês. Obrigado. Muito bom. Meu joelho tá vaziozinho agora. Esvaziei o joelho. Tchau, gente. Valeu, Dudu. Tchau, tchau. Valeu, Beto. São Paulino faz xixi sentado. Eu fiz xixi sentado hoje. Tchau.